O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nestes dias nós estamos lendo a carta aos Hebreus. E esta carta fala sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, sobre a eminência, a grandeza e a superioridade do seu sacerdócio em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento. E hoje fala a respeito da aliança. Jesus Cristo é o sacerdote de uma nova e eterna aliança. E o autor desta carta nos fala que houve uma primeira aliança, mas esta primeira aliança caducou. Foi uma aliança feita com Deus, com o povo, entre Deus e o povo, uma aliança que foi feita baseada na lei, nas tábuas da lei, que foram escritas em pedras. Mas, com o passar do tempo, parece que o povo esqueceu o conteúdo da lei, e tendo esquecido este compromisso, começou este povo a ser infiel a Deus, de modo que não mais agradava a Deus. E esta aliança começou a não ter mais a sua eficácia. Não porque Deus falhou, mas ao contrário, claro, o povo que fez esta aliança não foi capaz de cumpri-la. Mas agora, diz o autor, nós temos uma nova aliança, não mais como aquela aliança que Deus fez com os pais, mas é uma nova aliança que é escrita não mais em tábuas de pedra, mas no coração e na mente das pessoas. Porei minhas leis na sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, no coração e na mente, de maneira que as pessoas não se esquecerão, de maneira que está dentro da pessoa. E isso deve levar à prática da lei, desta nova aliança, não mais como se fosse uma obrigação, não como um peso, mas deve ser vivenciada na fé, com alegria, porque esta aliança se baseia na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que fez esta aliança com o seu sangue.
E assim nós, através desta nova aliança, podemos conhecer o Senhor. E conhecendo o Senhor, nós seremos capazes de aderir a Ele, e Ele, na sua misericórdia, apagará os nossos pecados, terá misericórdia das nossas faltas. Portanto, nós vivemos esta nova aliança que Jesus estabeleceu para nós, e nós fazemos parte dela. Portanto, temos que vivê-la interiormente na nossa vida. A palavra de Deus que nós ouvimos deve ser refletida, deve ser internalizada por nós, porque se nós não lemos, meditamos, refletimos a palavra de Deus, nós podemos correr o risco de fazer com que a palavra de Deus seja somente algo exterior a nós, e nós esquecemos, não vivenciamos. Pode ser que, e acontece infelizmente, que muitas pessoas até têm a Bíblia em casa, mas está lá numa estante cheia de poeira ou de mofo, e não serve. Se diz que a palavra de Deus, a Bíblia fechada, é um livro qualquer, lida, meditada, se torna palavra de Deus. Então precisa que a palavra seja meditada, como fazia a Virgem Maria. Guardava as palavras no seu coração e refletia sobre elas. Se nós fizermos isso, então nós seremos capazes de viver esta aliança com Deus. Senão, seremos cristãos, discípulos de Jesus, apenas de nome e não de fato, como às vezes acontece. Jesus deve anunciar o reino de Deus. Aliás, Jesus já começou a sua missão de anunciar o reino de Deus. Mas Jesus quer realizar o plano de Deus com a colaboração e com a participação dos homens. Por isso, Jesus chama 12 homens para segui-lo. Jesus foi ao monte e chamou aqueles que ele quis. O monte, o lugar do encontro com Deus, é o lugar de desafios. E Jesus sobe então ao monte e chama os 12. Chamou quem ele quis. É muito importante esta observação. Quem ele quis. O chamado é uma livre iniciativa de Jesus. Os critérios são dele. Jesus não é pressionado por ninguém, não depende de ninguém na sua escolha. Chamou quem ele quis. O chamado é sempre um dom, é uma graça de Deus. Pertence ao mistério que só Deus conhece. Por que chama alguém? Por que chama alguns e não chama outros? Será que estes 12 eram melhores do que os outros? Se nós formos ver a história deles, certamente não. Porém, foram eles os escolhidos por Jesus. Chamou-os para que ficassem com ele, para que estivessem junto dele, ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos, vendo o modo como ele fazia, uma espécie de estágio com Jesus, ficar com ele, estar com ele. E depois ele os enviou a pregar. Então vejam, o chamado, o estar com Jesus e depois o envio para anunciar o reino de Deus. Nós também somos chamados, nos tornamos discípulos de Jesus com o nosso batismo. E depois vem aquela fase de estar com Jesus, conhecer Jesus. É a fase da catequese, para a Eucaristia, para o sacramento da reconciliação, para a confirmação. E depois somos enviados a anunciar e testemunhar Jesus Cristo. Ser chamado, estar com ele, aprender, aprofundar, conhecê-lo, para que nós sejamos testemunhas, anunciemos o reino de Deus.
E Jesus deu autoridade aos discípulos para expulsar demônios. O que significa expulsar demônio? O que é o demônio? Onde está o demônio? O demônio está presente em todas aquelas situações adversas, contrárias ao plano de Deus. Lá onde situação de morte, situação de injustiça, situação de pecado, onde está o mal, lá está o demônio. E o discípulo missionário de Jesus Cristo deve ser aquele que expulsa o demônio, expulsa o mal, expulsa as trevas, aquele que dá o testemunho de Jesus Cristo, portanto promovendo o bem, promovendo a vida. Onde Deus está, onde está Jesus, lá o demônio não pode estar. Onde está um cristão que realmente é um discípulo de Jesus, ele se torna uma luz, uma presença de bem. Que nós então nos sintamos chamados e comprometidos com o reino de Deus, a exemplo do santo que hoje nós celebramos, São Sebastião, que é muito popular, muito conhecido, principalmente nos nossos interiores. Hoje se fazem aquelas festas, aquelas celebrações em honra do mártir. Que nós aprendamos com São Sebastião a fidelidade a Cristo, o desejo de segui-lo, até mesmo, se for necessário, com o testemunho da própria vida. Somos chamados, como São Sebastião e como os discípulos de Jesus, os 12, a anunciarmos Jesus Cristo, a sermos suas testemunhas no mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.